Então, beleza? Bom dia aí, Luca, Matheus, Gabriel. Bom dia. Nós vamos gravar agora o episódio 6 do VetroCast. Hoje a gente vai falar, finalmente, sobre alinhamento, vendas e marketing, porque até então a gente só teve vendas aqui. Então, finalmente receberam convidados de marketing, porque o tempo inteiro a gente bate na tecla, né, Gabriel, de que vendas e marketing tem que estar alinhado, tem que ser uma coisa só e tal. Só que eu acho que para muita gente isso fica muito abstrato. O que é vendas e marketing ser uma coisa só? É juntar a equipe, é todo mundo ser a mesma coisa, o vendedor também faz marketing. Não é por aí não, mas tipo assim, a gente tem que tentar simplificar isso para a galera fazer dentro da empresa. E aí a gente está aqui com o Luca e com o Matheus, que trabalham ambos na Zop. E aí primeiro se apresentem aí para nós, contem um pouquinho da experiência, o que vocês fizeram antes da Zop, como é que vocês caíram no mundo do marketing, o que vocês são formados, enfim. Fique à vontade. Legal. Prazerão, primeiramente. Feliz de estar aqui. E, então, basicamente minha experiência é um pouco louca, assim. Eu comecei, na verdade, eu comecei minha carreira como um todo querendo ser diplomata. Tava na minha cabeça, Caramba. eu gostava muito de ler, estudar história e tal. Eu falei, não, é diplomacia. E aí eu entrei, eu fui para fora, estudei uns 6 meses em uma universidade lá em Bolonha de Relações Internacionais. Inclusive, uma curiosidade, a Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga do Ocidente. Foi a primeira universidade criada, acho que foi em 1450. Então, assim, extremamente tradicional. E exatamente por isso que eu odiei o sistema de ensino lá. Achei muito ruim. Assim, professor salona falando livros antigos. E falei, não, o mundo não tá caminhando para isso. Vou voltar, e aí eu acabei entrando no BMEC. E aí na entrada do BMEC, minha cabeça deu uma mudada. Mas assim, testei tudo na época de faculdade, até um ponto que eu estava muito perdido na vida. Eu acho que, inclusive, eu não sei se vocês com vendas sentem isso também, mas eu acho que marketing tem muito disso. Você chega no marketing depois que você já tá tipo, não sei o que eu faço. Tá, eu vou tentar esse aqui porque esse aqui parece ser um pouco mais legal, e aí você acaba se encontrando lá. E foi exatamente isso que rolou comigo. E aí, basicamente, eu entrei no... Eu liguei para um grande amigo meu, um sócio de uma empresa que chama Big Growth, não sei se vocês conhecem, aqui de BH também, bem grande, de mídia programática. Falei, mano, tô perdidão, mano. O que eu faço? Ele, mano, começa no marketing aí. Eu acho que pior que tá não fica, pelo menos você vai aprender um negócio. Então eu falei, não, demorou. E aí ele falou, qualquer oportunidade surgir, eu te falo. Passou um mês, uma empresa aqui de BH também chama Mamba, que foi grande parte de onde eu aprendi tudo. Me chamou, falou, você topa entrar? Topo. E aí foi nesse processo aí que eu já tô há 4 anos e meio, eu acho, no mercado de marketing. Já rolei de tudo. Quando você foi pro BMEC, você foi como Relações Internacionais também. Relações Internacionais. Formei até. E foi trampar com marketing. Formou em Relações Formei Internacionais. em Relações Internacionais. Mas não chegou a ser diplomata, não. Não. Diplomacia definitivamente não. Inclusive, eu entrei até com a visão ainda, mas o que me fez sair de querer ser diplomata é que eu não conseguia enxergar eu defendendo pautas do Brasil no mundo que eu discordava profundamente. Muito diplomacia é isso, porque o governo entra, ele vai empurrar certas pautas no Itamaraty, e o Itamaraty tem que executar essas pautas no mundo. Então, eu não me sentia confortável, né? Eu não quero entrar em tanto política, mas foi um dos grandes motivos de eu ter, desistido disso. Não, legal demais. E você, Matheusão, como é que você caiu no marketing? Bom, pois Você queria ser diplomata também ou não? eu não Acho que queria não. ser diplomata, mas a história conecta bastante com o que o Luca falou. Eu comecei na carreira assim, de engenharia civil. Então, eu comecei o curso de engenharia civil na UFMG. Avancei bastante no curso e chegou um determinado momento que eu vi que não era realmente o que eu queria. E aí eu decidi fazer a transição para marketing. Então, hoje eu sou formado em marketing e gestão pela FGV. E acaba que, durante esse período, né, desde a engenharia civil, acabou que eu fui para a área de CS. Então, eu meio que caí de paraquedas, assim, tive experiências também com vendas, mas eu foquei mais em CS. E no ano passado, aí rolou uma transição de CS para marketing. Foi uma transição bem massa, assim, e foi lá na Zop, inclusive. O Luca já estava Você ainda não tinha chegado na Zop, né? Mas Não. o Luca é, né, meu gestor lá na Zop. E é bem massa porque o que eu vivo lá em relação a marketing vem muito dos conhecimentos que o Luca tem, do conhecimento que o Gui tem também, que é o nosso CMO lá da Zop. E desde então estou bem focado nisso. Antes disso já tinha experiência com gestão de tráfego, então
minha experiência foi juntando várias partes aí de CS, de vendas, de Já rodou um pouco de tudo ali da jornada comercial. Exato. E é sempre exatamente. paraquedas. não tem É sempre, jeito. todas são Sempre paraquedas. de paraquedas. Segue sendo paraquedas. Mas uma coisa que eu acho que é legal vocês trazerem é o seguinte: marketing é muito aberto, né? Aí, Muito beleza, vocês caíram no marketing. O que vocês caíram no marketing? Né? O que vocês fazem de marketing? Perfeito. Então, igual eu tava falando com vocês antes de começar aqui a conversa mesmo, eu comecei pela Mamba, então a Mamba ela sempre foi muito focada em tráfego direto. E aí eu gosto de dividir em duas grandes esferas, mas eu acho que hoje o marketing já tem mais, mas eu diria que são duas grandes esferas. Você tem a esfera realmente da aquisição mesmo, que aí entra funil direto, né? Então você tem anúncio, página de vendas, ou VSL, ou qualquer que seja o funil que você está testando. E aí tem toda, né, a construção de métricas ali, aquele funil que você acompanha tudo, você sabe exatamente cada step do cara, que é parte da missão também, que foi uma coisa que a gente focou muito no primeiro mês desse ano lá dentro da Zop. E por quê? Porque ali é o que você bota dinheiro, você sabe tudo que está rolando e você sabe que o dinheiro está chegando ali dessa forma. Eu acho que existe esse mundo. E aí existe o mundo que é o mais orgânico, né? É a parte de conteúdo ali. Que hoje é extremamente importante, não dá para você crescer algo sem fazer isso. Então é algo que a Zop nunca teve tanta força, por quê? Porque o Gui também ele veio de aquisição também, ele veio do tráfego direto, veio de funil, da mesma forma que eu vim. E aí grande parte da nossa missão está sendo exatamente construir esse braço de conteúdo que é um pouco mais incerto, né? Você posta um conteúdo, você tem métricas, obviamente, views, salvamentos e tudo, mas realmente a distribuição, a viralização é uma coisa meio louca que você não está entendendo exatamente. Pô, você pode entender alguns modelos, você pode entender algumas coisas, mas você não sabe exatamente o que rolou. Então, acho que são esses dois mundos que eu divido, mas dentro deles tem vários, né? Aí tem, dentro da aquisição, você tem copy, gestão, infraestrutura, BI, né? Para você entender os dados realmente. Aí entra em infinitas áreas, orgânico também, produção de conteúdo, edição, social media e por aí vai também. Então, são dois mundos que eles hoje combinam, mas que eles são também muito apartados, porque eu sei exatamente tudo que está rolando. O outro eu sei algumas coisas que estão rolando e eu vou tentar o suficiente para alguma hora eu começar a entender. E você? Tá conectado muito a essa parte com branding também, né? A construção de marca, que é uma coisa mais intangível, é difícil de realmente a gente perceber, né? Eu vou colocar esforço aqui na ponta, igual o Luca comentou, e vai sair determinado resultado. Só que no final das contas é muito importante a gente investir nisso, né? Então, eu lá na Zop, eu tô muito mais focado na parte de aquisição, que aí já realmente gestão de tráfego, já é eu entender as métricas, as KPIs, que é tipo, eu vou estar fazendo um funil aqui. Desse funil, qual que é a métrica de referência que a gente tem? Então, eu estou esperando ali um CTR tanto, quanto que está vindo de CPA, enfim, analisar tudo isso e eu ir fazendo esses ajustes finos ali para eu conseguir entregar para o time de vendas, por exemplo, no nosso caso acontece muito isso, entregar para o time de vendas um volume, né, suficiente ali para eles trabalharem, mas com uma qualidade também boa. Então, é sempre esse jogo, né? E eu acho que isso que é interessante, porque o time hoje lá, ele é um time que antes era basicamente o Gui e o Dani, e aí agora ele cresceu muito. Então, e hoje sempre foi a maior força da Zop, minha força, do Gui, que foi a aquisição. Então agora também a gente está num processo de, Mateusão, evoluiu muito pra gente falar, toma conta disso enquanto eu estou entendendo esse outro mundo que a gente ainda não sabe direito. Mas o que eu venho percebendo não adianta fazer um sem o outro. Hoje em dia, por exemplo, depende do que você está rodando, na verdade. Tem um modelo que é o VSL, que ele é um modelo que é extremamente possível você escalar para milhões e milhões e milhões só de tráfego direto. Só que por quê? Porque é muita copy, é muito teste, é realmente muito agressivo, geralmente. Então não tem como. Mas se você quer construir marca, é impossível você fazer um sem o outro. Só pra galera que estiver assistindo aí que não manja tanto marketing, VSL... Vídeo de vendas. Vídeo de vendas. Geralmente todo mundo aqui, eu duvido já não tenha caído, que seja comprado um produto através de vídeo de venda. Mas é aquele vídeo que entra como uma apresentação e aí em 15 minutos ele basicamente fala muito e não fala nada, ele só tá te convencendo ali e aí você acaba comprando produto. É isso, eu diria. Bom demais. Isso é uma coisa que a gente tá tentando fazer muito aqui agora, cara, que é começar a tentar
produzir o máximo de conteúdo de vendas com a linguagem que a galera vai fragar, sabe? Porque normalmente a gente vem com aquele tanto de, não, porque o churn do turnover, do lead score, tal, e ninguém entende nada, velho. Tipo assim, o cara normal, né, que tem uma empresa, a gente tá tentando simplificar isso aí. E marqueteiro gosta muito de... Vendas também gosta. Só nomezinho, né? Só sigla. Tudo é sigla, tudo é inglês. Isso tem até um ponto bem massa disso que você falou, que é entender o cliente, né? Que é entender para quem que a gente está falando, quem que a gente quer que escute. Porque às vezes quando a gente fala desse jeito, a gente está eliminando uma parcela do público que... Tem condição nenhuma. Você às vezes a gente queria que aquela pessoa estivesse sendo atraída pelo nosso conteúdo. Né? É exatamente isso. Cara, mas legal demais, vocês já deram uma frente para nós aqui dos dois tipos de marketing principal. Quando a gente fala muito de alinhamento, vendas e marketing, acho que na realidade da maior parte das empresas, eles estão pensando muito no tráfego direto. Né? Acho que eles estão pensando muito em, cara, vou gerar lead, vou mandar para o pipeline do vendedor, vai vender. Porque o de conteúdo também gera lead, só que até esse feedback vendas, marketing, quando é conteúdo, é muito mais difícil porque, é o que você falou, o processo inteiro ele é meio... Ninguém sabe direito como faz o negócio funcionar, tem uma constância e tal, vai gerar um lead, mas o coordenador de vendas ele não vai vir com um feedback tipo, muda o teor do conteúdo para gerar um outro lead e tal. No tráfego, a gente consegue opinar no criativo, a gente consegue opinar no público segmentado que está chegando, aí a gente vai falar de MQL, de SQL, de SAL, a gente vai entrar nesses pontos todos. Mas o que eu queria ver antes? Vocês tiveram alguma experiência de marketing e vendas se bicando ali? Porque é muito comum marketing e vendas terem um certo atrito, né? Tô mandando lead qualificado, o lead que tá vindo é uma merda, fica aquela coisa toda. O que vocês já viveram disso e como que soluciona esse problema? Demais. Inclusive, é uma coisa que, na minha experiência passada, eu já tive também, porque a gente sempre rodou time comercial, já tive muito contato, só que como a minha venda era mais direta, e aí era por vídeo de vendas, era por outros formatos, páginas de vendas, lançamento, não tinha tanto esse ativo comercial. O comercial ele entrava muito mais para recuperação. Na Zop, a cauda ela é necessária passar pelo comercial, querendo ou não. E aí, por exemplo, rolou há 2 semanas atrás, que basicamente eu estava analisando o que estava rolando no funil e o que a gente estava vendo. MQL, ou seja, leads qualificados de marketing estavam bons, estava chegando galera que a gente considerou no SLA, basicamente na nossa definição ali, que eram bons leads, passavam para SQL, estavam um bom custo, que é os leads de vendas. A gente falou, top. Só que estava tendo uma quebra gigante entre reunião agendada para reunião realizada. Então estava vindo lead, estava passando, a galera estava gostando, que tem o processo manual ainda, tem automático, mas tem um manual também de analisar esses clientes para passar para SQL lá dentro. E estava passando, só que não estava chegando na reunião mesmo, não estava chegando efetivamente na reunião. E aí nós sentamos para trocar uma ideia e eu gosto muito de uma coisa que o João mesmo fala, que é o CEO da Zop, que basicamente atritos vão rolar, principalmente ligado a esse mundo, porque não tem jeito, é o que você falou. É direto. Lead, que isso, tá ruim pra caramba. Tá passando, mano. Tá no SLA, tá passando gente, tá barato, como que tá ruim? E aí eu gosto muito do jeito que ele analisa, que é o jeito que eu penso também, que beleza, a gente vai discutir, vai ter discussão, vai provavelmente às vezes se tornar um pouco calorosa, normal, principalmente se tratando de marqueteiro e vendedor, que já tem um pouco mais de ego também envolvido, né? Todo mundo querendo apresentar seu ponto de uma forma eloquente, convencida. Então, vai rolar, só que se você sabe que o objetivo é o mesmo, você sabe que, no final das contas, a gente quer chegar no maior faturamento para a empresa, acabou. Ali se resolve. Ponto vai discutir na hora, saiu da sala, vamos aplicar o que a gente combinou, vamos e boa. Então, acho que isso que é o mais importante, a mentalidade você entra para esse tipo de reunião. E e a gente sentou, discutiu, beleza, discutimos lá, não, mas calma aí, por que tá rolando essa quebra? Falei, o que eu consigo olhar tá tendo uma grande quebra nessa métrica específica e todas as outras estão boas. O problema claramente está num processo de SDR. Aí ele falou, não, mas como é que tá os leads? Falei, eu não sei. Mas vamos testar, melhorar a comunicação do SDR / essa comunicação pré-reunião para a gente matar essa hipótese. Vai ser uma hipótese. Não posso estar errado também, realmente os leads estão ruins. Mas vamos primeiro tentar consertar essa hipótese. Se der ruim esse conserto, aí a gente volta e reavalia. Então, acho que é muito... E aí, beleza, como é que nós vamos fazer? Montamos um plano, saímos do plano. Discutimos. Mas eu acho que é principalmente isso. Se os alinhamentos entre os times, principalmente dos heads ali, estão muito claros, meu objetivo é seu objetivo. E, inclusive, para mim, entra um outro ponto que eu estava olhando com os meninos, que eu acho extremamente importante, que para mim, as metas entre esses dois times, idealmente, tem que partir do mesmo pressuposto.
E eu acho que isso já mata muito dessa atrito, entendeu? Porque se você sabe que, pô, beleza, meu a meta de faturamento, ou de novo MRS, você está trabalhando com software, ou de fechamento de clientes, independente qual seja, é uma métrica que você envolve os dois times, ou seja, se chegar a lead e precisa também de fechar a venda, você naturalmente vai ter a cobrança, mas o objetivo já está muito claro, bater faturamento. Então, beleza, eu vou te cobrar porque você é o comercial e eu não consigo vender para você, mas você está me cobrando também porque eu preciso de lead qualificado para vender. E aí eu acho que você já mitiga grande parte desse atrito. Você sabe que você e ele vão ganhar variável a partir do mesmo modelo e do mesmo resultado, entendeu? Cara, eu achei muito bom. Alguns pontos que eu vou destacar só porque é o que a gente conversa muito aqui, né? Você quer falar também? Não, eu ia completar. Deve ser a mesma coisa, não, né? pode, Do manda processo ver. de análise de dados, como é que ele faz. Análise de matriz de priorização das atividades. Então, tipo assim, beleza, o funil tem vários gargalos aqui. Pô, o que está mais evidente é o do SDR. Vamos tratar primeiro do SDR e aí depois a gente parte para a próxima. Vamos fazer teste AB. Pode dar certo, pode não dar certo, mas você faz um processo inicial de análise dos dados, os dados superficiais, depois você vai aprofundando daquele dado, né? Tipo assim, que é exatamente o que a gente discute aqui muito, né? Tipo assim, o problema está no SDR. Qual que é o problema do SDR? É porque o lead não chega qualificado? É porque o SDR não está fazendo realmente o papel de filtrar? Qual que está sendo o problema? E aí vai descambando em várias questões de dados ali dentro para poder fazer os testes. Cara, eu acho muito legal também, porque assim, isso que a gente está falando aqui, acho que tem duas partes. Tem uma parte que é o quanto que o time consegue estimular essa visão macro da coisa, que é o que você está falando de criar um mecanismo de comissão, criar toda a parada. Só que tem uma coisa do perfil do profissional também, porque a gente fala muito isso assim, com a empresa que a gente está prestando consultoria, que é, cara, na hora de contratar um vendedor, tem mais coisas do que só a capacidade dele de vender, que você tem que olhar. E isso de pegar um cara que tem uma mentalidade de querer sacar o processo todo, ele entende um pouco do marketing, às vezes é um cara que veio de marketing, ou um de vendas que foi para marketing, eu vejo que esses caras já têm um outro olhar para a parada. Porque normalmente essa rixa, ela vem quando você não faz a menor ideia de qual é o desafio do outro lado. Então você fica bravo porque, tipo assim, pô, eu vou ganhar comissão se eu vender. Eu tô recebendo esse tanto de lixo aqui que eu tô vendendo casa e o cara chega pedindo carro. Só que aí, tipo assim, o cara tem que pensar muito mais sistemicamente, né? Por que o cara tá vindo querendo carro? Qual que é o problema no meio do funil? E aí a gente fala muito isso. O vendedor não pega pra ver assim, qual anúncio tá rodando? Tipo, esse lead veio de onde? Esse cara não tem curiosidade. Ele pega o lead, ele atende, o lead é ruim, o lead é bom, ele xinga. Ou elogia. Perfeito. Mas é tipo, cara, você tem que entender o processo inteiro. De onde veio? O que esse cara leu? Qual foi a landing page? Que e-mail ele recebeu? O que aconteceu? E aí a CRM tem que traquear isso, aí vem todas aquelas partes. Sim, e eu acho também que, no final das contas, isso também cabe muito ao líder, tanto do time comercial, tanto do marketing, para ter essa interação. Então, por exemplo, não só ter esse alinhamento entre eles e passar as informações importantes para o time, porque é muito o que você está falando. Realmente, o cara, no final das contas, ele vai ganhar se ele vende e ele está focando nisso, ele vai estar afunilado nisso. Mas se o líder traz essa visão de anúncio, de funil, de página, e ajuda ele a não só enxergar, tá, beleza. Porque o que rola também? Anúncio, página e o vendedor, no final das contas, eles têm que estar conectados. Para mim, lógico, marketing é extremamente importante os dois estarem muito conectados, anúncio, página ou qualquer que seja o outro funil que você está rodando. Não pode chegar depois mas quebrar, tem que né? chegar ali também. Exatamente. Não tem jeito. O cara tem que, pelo menos, ler a página e ver os anúncios. Por quê? Porque a promessa que a gente está fazendo aqui, ele tem que lembrar dali. Ele tem que voltar nela, ele tem que entender e fazer o diagnóstico a partir do que a gente está prometendo na página. Então, esse alinhamento não é só necessário para gerar menos atrito, é necessário para ter mais venda. Total. Porque se o cara chega desalinhado, já era. Eu lembrei de um caso muito bom lá na Zop que a gente teve há um tempo. Você vai lembrar dessa daí, Luca. Que a gente estava rodando um funil, que era um funil que a gente oferecia uma isca digital, né? Então, a gente tem uma funcionalidade lá na Zop. A gente estava oferecendo como se fosse o valor que essa funcionalidade gera, né, para essas pessoas. Então a gente lead magnet estruturou. que vocês fizeram ali. Exato, exatamente. Só que aí o que estava acontecendo? A gente estava conseguindo atrair muitos leads com essa isca digital, tipo um volume muito alto. Só que o comercial estava retornando para a gente, olha, galera, a qualidade dessas pessoas está muito baixa, tipo assim, tá vindo muito desalinhado e tudo mais. E aí foi engraçado porque no final das contas, depois que a gente estava quase decidindo desligar esse funil, o Gui virou e falou assim, cara, não, vou fazer uma reunião com um desses leads aí que converteu. E aí, no final das contas, ele fez a reunião, né, conversou com aquele empresário e tudo mais, e fechou.
Então foi engraçado, tipo, porque foi justamente o que a gente está conversando aqui, essa rixa, quebra, entre né? aspas, essa comunicação entre vendas e marketing, pô, está funcionando, não está funcionando? Então, essa questão que o Luca falou um pouco antes, né, sobre essa transparência de trocar essas informações, eu acho que é muito importante. No final das contas, esse funil foi um funil que a gente desligou, não estava fazendo tanto sentido a gente ter esse Mas funil. não estava sendo Mas testado teve da forma venda, correta também. né? Exato, Teve exatamente. Então pode ser que, por exemplo, para os vendedores, pode ser que seja difícil também você enxergar um funil que não está funcionando aparentemente, porque todo lead que estiver chegando ali, você já fica com a cabeça meio assim, pô, mas o lead que está vindo aqui, ele está desalinhado, não adianta eu falar sobre determinada coisa porque não vai funcionar. Então, ter essa troca eu acho que é mega importante. Gostei muito. E a gente fala uma frasezinha aqui o tempo inteiro, que a gente tem o nosso mantra aqui, que é Aham. tipo assim, o processo de vendas, ele é uma historinha que tem que ter início, meio e fim. Toda hora eu repito isso, toda hora eu repito isso. E nem sempre a galera entende que é por causa disso aí, cara. O teor da comunicação do marketing do vendedor, eles têm que ser espelhados. E aí, eu lembro, eu trabalhei muito com lançamento antes também. Quando a gente começa a empresa aqui, a gente fazia outsourcing para lançamento. A gente botava Entendi. o time de vendas para fazer Pra recuperação de ajudar a carrinho, lançar, entendi, fazer ativo, legal. tipo, vinha aqueles 60 mil leads, aí compra 1%, os outros Legal, 99 a gente chamava. Uhum. E aí tinha um negócio que eu achava muito bizarro, assim, porque a gente lidou com muito freela, então os caras vinham assim, com pouco treinamento e ia vender. Aí, por exemplo, a gente vendeu uma expert uma vez, que é a Camilão, né? Que ela faz fitness e tal. E aí, qual que é o negócio dela? Ela é muito agressiva no discurso. Então, ela é aquela pessoa, ela não é aquela pessoa assim, ai, você quer emagrecer, dá pra Bate na emagrecer sem cara, né? sofrer. Ela é aquela, tipo assim, para de ser preguiçoso, vai pra academia, que isso e tal. Aí você chegava na venda, tipo, o cara vinha desse anúncio, cadastrava. Aí o vendedor na venda lá, ei, fulana, tudo Vamos entender bem? seu plano aqui de- Se você não puder fechar hoje, tudo bem, a gente olha mês que vem. Aí eu falei, mano, você tem que ser agressivo. Ah, mas eu não sei se é assim, mas você viu como que ela vende, velho? Perfeito. Tipo, e também se ela tivesse vindo, se ela fosse aquela do, nossa, vamos fazer uma dieta que você não vai sofrer, aí você também tem que ser um cara acolhedor no WhatsApp e tal, porque Perfeito. ele veio daquilo, ele interessou Senão por dá aquilo. um choque, né? Nossa, como é que eu vou dar um choque nele? Mano, a mulher tá, tipo assim, espancando ele pela tela, velho. Você tem que dar um choque nela mesmo, velho. Ele não só entra. E esse é outro negócio que é bom É de o que pensar motiva o também. cara, né? Exatamente, porque é isso que a galera erra muito também. Às vezes, já vi muito isso, eu já vendi uma época, eu fiz um lançamento basicamente com o médico e não deu muito certo a webinar, eu falei, não, vou pegar uns leads aqui, vou vender, e aí eu e uma amiga minha que trabalhava comigo, a gente sentou, montamos ali o funil para chamar para uma consultoria de plano de ação e tudo mais e fomos vender. Foram 9 calls por dia por tipo, uma semana e meia. Nunca tinha vendido na minha vida. Nunca tinha feito nada. Nunca fiz um pitch, literalmente, no code ali, mais friozão. Eu bati, acho que, 27% de conversão da galera. Por quê? E aí entra um ponto. Primeiro, é entender a comunicação que tá vindo do expert. Você tem que adaptar o jeito que ele tá falando. Por quê? Porque isso, no final, é o que fez o cara entrar. Se o cara entrou porque ele tá apanhando da pessoa que tá vendo o anúncio, é porque ele tá querendo isso. Faz parte do desejo dele ter alguém forte. Alguém incentivando ele mesmo, né? Enchendo o saco mesmo. É igual, você vê muito, né, papo de coach e tal, mas tem coach, igual o Marçal. O Marçal é um cara que ele é extremamente agressivo. A galera que vai e paga lá 7 mil conto, aí as pessoas de fora falam, não, mãe, que isso, vai pagar 7 mil pra você apanhar no evento? Ué, mano, mas o cara tá precisando É o que o cara disso. quer, velho. Ele sentiu que ele tá precisando disso. Então o vendedor tem que ser mais assim. E aí eu acho muito engraçado também, eu até queria perguntar pra vocês a questão de script. Porque assim, eu, por exemplo, nessas uma semana e meia, eu usei um script de um cara americano que a gente adaptou um pouco, mas seguiu o script e deu certo demais. E aí minha pergunta é, hoje, como é que vocês enxergam essa questão de script? Vocês veem que é uma coisa... Porque eu sinto que se perdeu um pouco no mundo, né? Ah, não, mas é que fica muito rígido e tudo mais. Mas eu segui um script e deu muito certo. E aí eu queria voltar a pergunta pra vocês. O que vocês acham de script hoje em dia? Minha opinião é a seguinte, a gente conversa muito isso aqui também. Eu sou dos caras que acha que o script não pode ser rígido. Mas por quê? Porque o vendedor que não foi bem treinado, ele vê um script e ele quer fazer, tipo assim, ele quer usar as exatas palavras que estão ali. E aí o script está prevendo que vai ter uma resposta. Se a resposta não vem, ele buga. Tipo, eu já vi várias calls de venda, porque eu assisto muitas. E aí você vê o momento no olhar do vendedor em que ele trava. E tipo assim, eu não sei seguir daqui. O que eu faço depois. Porque eu decorei o script. Então, o que eu até falo com a galera direto você pode ter um script, só que o vendedor tem que compreender a lógica da parada. E aí o script vai te indicar um caminho. Só que se o cara não entender a lógica, ferrou, velho. Assim, não tem como. O cara não sabe. Vai ficar adaptável, O cara não sabe conversar, velho. Ele entra num ponto que ele só repete o que tá ali dentro do script. Por isso que a gente montou a nossa metodologia hoje, que a gente usa,
ela é toda baseada em princípios. Então, a gente sistematizou a área de vendas em pilares, que são divididos em campos, são divididos em princípios. E aí eu falo muito mais, cara, em vez de você, tipo assim, ter um script específico ou ter um processo específico, esse script ou esse processo tem que conter os princípios que fazem a coisa funcionar. Então, tanto faz se você vai usar Spin, se você vai usar Bunch, se você vai usar GPCT, desde que você tenha uma etapa de fechamento estruturada, desde que você gere rapport com o cara durante a ligação, desde que tal, qualquer uma tá bom, porque esses frameworks ficam se repetindo. Sim. Agora, script, para se replicar, você tem que acertar muito produto e nicho que o cara tá usando. O que a galera faz? O cara pega um cara que tinha um script de venda de carro e vai usar para vender a consultoria dele. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí e o cara vende para você o script falando assim, script high ticket. E aí, não é script high ticket, é script carro. Tipo assim, High ticket carro, talvez. beleza, high ticket carro, mas mas não é a mesma coisa, não é qualquer high ticket, use esse argumento e tal. E até para o mesmo produto muda muito, né? O cara que usa um script para vender uma BMW não é o cara que vai usar o mesmo Exato, script high pra ticket vender carro, low ticket carro. um mob. Os dois são high ticket do ponto de vista. Eu tava até vendo. Financeiro, né? Financeiro, Se você mas- for olhar, acho que high ticket hoje, na teoria, no mundo digital, é considerado acima de 7, 8 mil. Isso, então, assim, tudo já é são- varia, exatamente. né? Exatamente. Eu tava vendo esses dias, por exemplo, um script que os caras estavam tentando usar numa empresa. E era um script muito agressivo de tipo assim, você vai sair com a venda da call. Tipo, toda a etapa de fechamento, gatilho e tal, pra não, vamos fechar aqui agora. Uhum. Só que você olhava o tipo do produto, você falava assim, cara, essa é uma tomada de decisão que leva mais tempo mesmo. O cara não fecha isso na call, não, velho. Perfeito. O cara sai, o cara conversa com o sócio. Aqui é muito mais no follow-up, de você saber retomar o cara e gerando valor, etc., do que, nossa, fecha na hora. Aí os caras perdendo venda pra caramba porque quer ficar pressionando o cara. Força demais lá até Não é a também, hora, né? velho. Tem que saber a hora. Tem venda que sim. Tem É, venda tem que é na sim. hora. E entra outro ponto também, que isso eu lutei muito quando eu fiquei nesse pequeno processo de vendedor ali. Que é muito louco, tanto que na hora que você tem que forçar, você sabe que você tem que forçar, mas você gera um medo gigante. Você fala assim, não, eu não sei se eu quero caminhar pra esse lado, só que aí você não caminha nas primeiras vezes, você perde a venda. E aí você fala, não, vou deixar pro follow. Aí o follow não dá bom, não responde. Você fala, não, perdi. Aí você fala, não, então beleza, vou tentar. Aí você tenta, você fica muito desconfortável, mas você faz. Aí dá certo. Aí você fala, que isso, realmente tem venda que não tem jeito. tem que dar uma forçada. Você Tem tá venda que não tem total com a atenção do cara ali. Você tá... Pô, o cara tá prestando atenção em você. Vocês estão numa call já e você fala assim, vou deixar pra mandar... Por exemplo, mandar preço, né? Que a galera isso eu normalmente acho loucura. tem um frio na barriga do caramba. Fala, não, eu vou te mandar o preço no WhatsApp. Você vai receber a proposta de e-mail depois. Só que você tá ali Por que você com a tá aqui, atenção então, velho? total do cara, cara. Tipo Não, e assim... você tá pronto pra quebrar a objeção Exatamente. também. Exatamente. O cara Você vai surgir entender com a e tal. objeção. Principalmente se o valor é mais alto, o cara vai... mas achei caro. Não, mas calma, o que é caro pra você? Cara, Exatamente. resolver seu problema e tal. E isso aí, pra quebrar sua objeção no follow-up, é impossível. É difícil O demais. cara te Primeiro, responde o lá cara no vai te WhatsApp. Ô, Rodrigão, foi mal, que a gente olhou aqui dentro, mas ficou um pouco caro. Agora, pra você conseguir fazer esse cara conversar com você, já era, velho, já era. E eu vejo que, tipo, quando você não acredita no produto que você vende, é muito mais difícil você fazer Muito, isso. isso é E já importantíssimo. aconteceu em experiência minha no passado, que eu não tinha tanto essa clareza sobre como que o produto ali estava ajudando, de fato, as pessoas que estavam comprando. Cara, Também já e passei eu estava por em isso. vendas nessa empresa. Então, era muito mais difícil para mim, sabe? E eu vejo que é, tipo, diferente, né? Quando a gente está falando de marketing, tipo, o funil, ele vai ser um pouco diferente, né? A gente está tentando atrair a atenção dessa pessoa para ela despertar um pouco mais ali dessa noção de que ela precisa daquilo que a gente está ofertando, para depois chegar em vendas, né? Na Zop é assim, né? A gente Total. não faz uma transição já direta. Ela tem que passar por algumas etapas para depois ir para o time de vendas. E a jornada é importante por causa disso também, velho, porque eu explico muito isso pra galera também. A sua etapa de fechamento e a forma que você vai apresentar a call e a forma que você vai fazer o pitch, tudo isso varia do que o cara veio antes no marketing. Porque aí também tem muito isso. Ah, não, como é que esse lead foi gerado? Você vai ver, velho, é tipo assim, um criativo estático, mega genérico, tipo, o gatilho de curiosidade, sabe? Tipo, o cara nem sabe o que é, o cara clicou, caiu pra você. Aí você chama o cara pra uma call. Aí você já quer, tipo assim, desembolar o cara e vender. É tipo, mano, calma. Tipo, fala direto pros vendedores, velho. Olha, sua primeira missão é descobrir o quanto que o marketing foi efetivo. Então, você primeiro vai fazer umas perguntas, vai ver se o cara entendeu o que ele leu. Muito cara pula landing page, cadastra lá e pronto. Se o cara não foi qualificado pelo marketing, ele vai ter que ser qualificado por você. Tem hora que o vendedor vai ter que fazer o papel do marketing e vice-versa, né? Tipo, às vezes marketing mastiga e às vezes o vendedor fala, cara, se o cara não entendeu tal aspecto, ele não vai comprar. Ah, o marketing tem que fazer ele entender, mas não fez?
sua função. Desculpa, você vai é gastar isso, é mais. verdade, Você vai né? perder a venda? Não, É, não, então. você vai gastar mais tempo na call, você vai explicar mais coisas, vai fazer mais follow-up, você vai mandar conteúdo pro cara, mas paciência, mano, você tem que fazer. E é muito louco porque venda é investigativa, né? É justamente você entender qual que foi o histórico do cara, tudo tem uma história, igual o Rodrigo falou, tem início, meio e fim. Você entender de onde o cara veio, por que o cara veio, Que dor que o fazer cara tem, o que investigação. chama a atenção do cara. Exato, fazer a investigação ali durante a call também, como é que você consegue vender para ele, como é que você consegue quebrar a objeção, como é que você consegue gerar rapport, enfim. Fazer toda a investigação para chegar na venda. E é tão louco que a galera de venda, tem muita galera de vendas que não entende isso e que volta na questão do script, né? Fala assim, meu script é esse. Então, por exemplo, eu sempre cito o exemplo de CRM, que é o que a gente vê muito esse problema na hora da venda. A galera vem, não Vende a entende. plataforma só, né? Não, eles não entendem qual que é a sua dor. Tipo assim, por que você está procurando CRM? Eles não querem saber. Eles falam assim: o nosso CRM tem isso, 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 o do concorrente não tem isso. Às vezes fala, às vezes não. O concorrente não tem isso, então o nosso CRM funciona assim. E é simplesmente uma exposição do produto, não é uma call de vendas. E aí alinha todos esses pontos. O cara não investigou de onde o lead veio, por que o lead veio, não investigou nada durante a call, ele simplesmente segue um script engessado e aí realmente não vai funcionar. Quando o cara tem essa análise crítica de onde veio, deixa eu entender o histórico do lead e tal, deixa eu fazer a investigação durante a call, ele pega o script, adapta e aí normalmente funciona super bem. Concordo. E a questão do script eu até perguntei, porque para mim é isso. Por exemplo, o script que eu usei, eu gostei muito dele e apliquei, primeiro porque já tinha sido validado dentro da empresa que eu estava, rodou e vendia bem aquele script, mas não é um script rígido. Ele tem os macro passos e o doido cada macro passo é muito bem explicado para a pessoa, no sentido que, inclusive, até o head comercial lá da Mamba, que é o Tuzão, meu brother, assim, ele mandou muito bem nisso, porque ele foi vendedor demais, já vendeu vários nichos, e quando ele foi montar o script, ele não montou, tipo, isso, se o cara mandar isso, você tem que responder isso, se surgir essa objeção. Primeiro passo, rapport, como é que você constrói? Você vai ter que entender e conversar com o cara. Pega o DDD do cara. Se é de São Paulo, já começa isso, a conversa, já quebra esse gelo. E aí ele dá exemplos para você entender o passo macro. Aí foi sensacional. Isso eu acho excelente. Isso é exatamente o que a gente gosta de preparar para os caras. Porque, de fato, eu mesmo criei scripts lá atrás que eram vai falar, vai responder. Mais rígidozão, né? Exatamente. Na época de lançamento, por exemplo, que, tipo assim, lançamento, velho, ali é 90% gatilho de urgência e de escassez mesmo. Então, pra mim, era tipo assim, velho, vai falar isso, os caras vão te responder isso, segue. E muitas vezes dava certo. Aí você tenta trazer isso pra uma venda numa call, tadinho do cara, velho. O cara buga, pô. Tipo assim, porque no WhatsApp ele é uma coisa, entendeu? Às vezes, aí vinha o vendedor me procurava. Respondeu outra coisa. O que eu faço aqui? Aí eu ajudo. Na qual como você vai fazer, velho? O cara tá lá, tá exposto, mano. O cara tá pro jogo. Quem sabe faz ao vivo. Eu já vi muita call terminando assim, tipo, o cara travou. O cara trava. Valeu, né? Não, o cara trava, ele inventa algum lero e fala pro lead, tipo assim, não, então essa informação eu vou confirmar com o meu gestor e depois eu te mando lá no WhatsApp, tá bom? Tal, e sai. Eu falo, mano, que isso, velho? Tipo assim, você não consegue trocar uma ideia? O pior é que isso é engraçado mesmo. Mas rola, né? Eu acho que rola demais, cara. Principalmente pela tensão um pouco do momento. Exato. Né? Às vezes você travou, às vezes... Velho, tamo junto, obrigado, cara, pela tentativa. E é porque tem lead que te quebra mesmo, velho. Tipo assim, tem lead que segue o protocolo lá, aquele cara meio passivão, vai falando, vai seguindo. Agora tem lead que do nada te mete uma pergunta assim, que você fica meio saia curta aqui, você não sabe o que você fala. E é isso, velho. Tem que ser preparado, tem que entender a lógica. E um negócio muito da hora, assim, do que a gente tá fazendo na Zop também, essa aproximação mesmo do que o time de vendas tá fazendo, né? No sentido de a gente aprender também, né? Mais uma vez, o Luca puxou isso lá na Zop e eu vejo que pra gente, pro time, faz total diferença. A gente assistir pelo menos uma call por semana, pra gente entender. Seja call de CS, seja call de vendas, porque, por exemplo, teve uma call... Né, onde tá o problema. Exato. E às vezes aquele lead, aquele possível cliente vai falar alguma coisa, vai soltar alguma informação que vendas está explorando, mas que a gente pode explorar em marketing. Tipo, se a pessoa trouxe alguma objeção... De repente você tem um insight, né? Fala, caralho, eu posso pôr isso na copy. Eu sou da linha, assim, eu acho que até puxando esse ponto, que foi por isso que eu botei como um ritual, assim, pelo menos uma call por semana. Pode ser mais, idealmente tem que ser mais. Mas é que você sempre, quando você está vindo de marketing, mas eu acho que isso vale para tudo que olha muito número. Você geralmente tem a visão macro do negócio quantitativa, que é ótimo, extremamente importante, você entender quebra, você entender, beleza, onde está o gargalo desse funil. Mas se você não está olhando para o lado qualitativo, como que você vai realmente entender aquela pessoa? E no final das contas, eu gosto muito dessa frase do Ryan Dice.
não sei se você conhece, Ryan Deiss é o cara que criou o Digital Marketics, que é um dos maiores cursos acadêmicos para marketing mesmo, e é muito bom, já fiz alguns. O Ryan Deiss, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é, não importa se seu business é B2B, B2C, B2E, sei lá, qualquer que seja essas nomenclaturas novas, sempre vai ser humano para humano. Perfeito. Você pode estar na empresa que é uma Vale, que tem 5.000 pessoas olhando só para aquisição de produtos lá dentro, mas vai ter um cara que está no telefone falando com você. E se você não consegue conversar, ou pelo menos escutar um pouco esse cara, como é que você vai realmente saber como falar com ele? Então, assim, beleza, a gente sabe o nosso ICP, ótimo, é lógico, é um ótimo indicativo, vai gerar muitas campanhas, mas você às vezes não entra na call com o cara, troca uma ideia, fala assim, o que rolou, o que tá rolando na sua empresa, como é que você chegou aqui, qual que foi o seu motivador para você querer ter uma empresa inicialmente, porque a gente mexe com empresário e lojista. Como é que você chegou nisso? Pô, muita gente vai falar, vim de um trabalho, né, CLTzão, vi que não estava dando bom, não estava dando resultado nenhum, falei, não, vou arriscar, juntei uma grana, tô aqui na missão, mas tá difícil, porque geralmente sou meu preso, tô lidando com todos. Pô, legal, mano. Aí, na venda, né, e você escutando isso, você faz um marketing, conecta com essa pessoa. Então, por exemplo, bate num ponto ali, numa dor que esse cara que é o preso sente muito, que tá querendo fazer mais, mas não tem tempo, e aí você usa isso como um facilitador. Então, a gente é um facilitador para você ganhar tempo na sua gestão e focar mais no estratégico que seja. E aí, a vendas também tá alinhada disso. Chega lá na call, a primeira coisa que o cara vai falar é beleza, tal, e aí, como é que tá a situação? Porque ele já entendeu quem que é o cara. Então, acho que toda essa comunicação, você tem que estar perto do cliente. Então, o comercial acaba fazendo muito isso, porque ele está na call sempre, mas o marketing falta muito isso em grande parte das empresas que eu vejo. Então, para mim, e eu venho muito dessa linha, que a gente rodava pesquisa de persona nos lugares que eu estava, de 30 minutos. E a galera, não vai responder. Eu falei, mano, vai responder se tiver uma coisa atrativa o suficiente para o cara responder. E respondia na maior sinceridade do mundo. Via resposta, por exemplo, e aí a gente montava persona, né? Mas via respostas de testamento de parágrafo. Por quê? Porque a gente vendia um produto de transformação, a pessoa ela sentia que ela só queria ser ouvida. E aí ela fala lá, e isso aqui no final das contas que monta minha persona. E aí eu sei exatamente lá no profundo, analisando 2.000 pessoas, porque, né, por mais que seja qualitativo, tem o lado quanto. A gente pegava muita resposta. E aí com o chat GPT, essas coisas, eu rodava vários prompts, tentava entender cada vez mais, mas no final, toda vez que eu já montei uma persona na minha vida, eu pegava, Luca, independente de onde estivesse, qual posição, ia lá e lia um por um. Exatamente para eu ver como que esse cara escreve. Porque isso também diz muito. Como que esse cara fala sobre si mesmo. Porque às vezes você joga no chat GPT e vai sair, esse cara tem medo de arriscar. Beleza. Mas ele tem medo de arriscar porque ele se sente incapaz de arriscar ou porque ele sente medo de crítica das outras pessoas. Isso no jeito de escrita já fala muito. Então acho que, esse lado qualitativo pro marketing, aí voltando também esse papo, é extremamente importante para você gerar leads qualificados. Pode falar. Que é muito engraçado, porque assim, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas soluções, a gente vê tanto em marketing quanto em vendas, né? Porque aqui, no processo de vendas também, a gente vê a mesma coisa. A gente faz a análise numérica inicial, a gente monta um banco, tal, traz todas as informações do CRM, trata as informações, aquilo que o CRM não entrega, tal, para a gente fazer toda essa análise inicial numérica, né, de dados mesmo, tal. E, atrelado a isso, a gente também faz uma análise subjetiva com os pontos que os vendedores trazem, o gestor traz, o head traz, enfim, com aquelas informações que a gente não consegue colher ou não colhe direito com números, né? Que são coisas realmente que você vai sentir no feeling ali e tal. E a gente casa essas duas para fazer as análises. E tem um ponto que a gente defende muito aqui, que é o Engage Your Captains, né? Que a gente aprendeu com o Santana da Alu, que é o seguinte, cara. Você tem que participar da operação. Tipo assim, a galera do nível mais o coordenador de vendas, estratégico, né? Ela tem que participar da operação. Tem que vender. O coordenador de vendas tem que vender. Pelo menos uma vez na semana, alguma coisa menos lead, lógico, mas tem que vender. Porque a gente já viu, já aconteceu situação da gente entrar na empresa, a gente começar a trabalhar na empresa, o coordenador era vendedor antes, era top performer e tal, por isso virou coordenador e tudo mais, mas ele parou de vender. A empresa cresceu, mudou o produto, mudou o ticket. Né? Exatamente, mudou e perde a autoridade também, cara. Que o vendedor não te enxerga mais como o cara
Bom. Já virou o cara antigo, né? Esse cara já é dinossauro. Na sabe? época dele era fácil vender, cria esses mitos. assim, né? Quando Uns ele chegou lead- era todo mato. lead era A outro. época era agora, outra, né? agora que é difícil, fica essa coisa louca. E aí a gente vê muito esse problema, vê muito a necessidade disso acontecer. Você pegar, gastar um tempo mesmo naquilo ali e analisar e tudo mais. Cara, mas sabe o que eu gostei muito quando você estava falando? Que é um insight que eu tenho mesmo, acho que eu organizei ele agora, quando você estava falando. que é o seguinte, velho. Tipo assim, a equipe de marketing, eu acho que ela tem, naturalmente, ela trabalha muito mais com teoria do que a área de vendas. Tipo, os vendedores, mano, os caras são o rei da prática, velho. Os Eles caras estão lá todo dia. Os caras né? samba ali, improvisam na frente do cliente e tal, beleza? Mas os caras não estudam muito. Tipo assim, mesmo, livro de venda, livro de marketing, livro de comercial. E aí fica só na prática. E marketing, muitos casos, não tô falando todo mundo não, mas muitos casos fica só na teoria mesmo. Tipo, o cara lê tal, aí desenha persona, aí tem toda a teoria da comunicação, só que o cara não fraga como é que é o tete-a-tete com o lead ali, velho. E é, tipo, mano, é muito difícil uma pessoa, na mente dela, conseguir adivinhar realmente o comportamento de um cara sem conversar com o cara. Então, tipo assim, não, a gente vai vender um produto low ticket aqui, que é pra um cara renda baixa pra caralho, que mora na favela. Porra, é muito difícil você só... Ah, não, esse cara, eu imagino que o comportamento... Não, você tem que sentar e conversar com o cara, velho. Senão você não vai conseguir. Concordo demais. E aí, os dois times têm muito a absorver, porque, por exemplo, esse estudo todo, igual você falou aí agora, cara, a gente faz uma puta persona, um estudo cabuloso e tal, comportamento do lead... Mano, o vendedor tem que ler esse material, velho. Com certeza absoluta. E os caras não leem, eles não fazem a menor Com ideia. certeza Mas tem absoluta. toda uma ciência ali falando, olha, o comportamento desse cara, a persona é essa, o cara gosta disso, ele odeia isso, ele faz aquilo. Se eu ler isso, eu vou entender melhor como que eu chego na call. Sem dúvida. Eu sempre brinco com os meninos quando eles entravam aqui na empresa, né, que eu ia treinar. Eu sempre falava com eles assim, eu falava, cara, sabe por que você tem que conhecer o lead? É porque, sei lá, tipo, é mais fácil você vender esse copo aqui pra sua mãe ou pra um cara aleatório na rua? O cara, acho que eu convenço minha mãe mais fácil. Por que você convenceu minha mãe? Perfeito. Porque eu sei que minha mãe gosta. É isso, pô. Conhecimento, né? Se eu te passar uma ficha com tudo que o cara da rua gosta também, 20 anos de memória na sua cabeça, você vai conseguir vender pro cara, entendeu? Exatamente. Entra no rapó, velho. É muito fácil metrificar isso. Você gera rapó com sua mãe assim. Você já Assim, sabe é. tudo que ela gosta, tudo que ela não Perfeito. gosta. Eu falo isso né? direto bem. Você vai querer convencer sua namorada e ir num rolê com você. Você sabe exatamente onde tocar. Exatamente, Você sabe se ela exato. reage a, tipo... As objeções. Qual que é a forma de convencer ela? Ela é no sensível, né? É tipo assim, não, amor, queria muito que você fosse. Ou é uma coisa mais, a última vez você não foi. Você sabe o jeito que ela responde. Sim, Com o lead vai ser a mesma coisa. E vale até um ponto que você falou que, basicamente, né, a venda é investigativa. E isso vale tanto para marketing quanto para vendas, com certeza. E ela realmente é investigativa. Eu gosto muito do cara, provavelmente, já leram, que é o Chris Voss. Então, eu gosto muito do jeito que ele pensa sobre vendas, que é, no final das contas, acima de tudo, e aí eu vou fazer um gancho com outro grande copywriter também, que acima de tudo, uma venda, ela precisa de ser mais do que você estar empurrando alguma coisa ou convencendo o cara de algo, entender o que esse cara quer. E aí eu vi um vídeo outro dia que gerou um clique assim gigante na minha cabeça, que era dois caras lá da Índia, inclusive, conversando. E Índia hoje é um lugar que tem muito serviço a cliente, né? Tipo, tem esses mundos gigantes lá. E os dois conversando, e aí o cara, tipo, o entrevistador chegou meio Lovejoy Street, não, me venda essa caneta. Aí o cara, assim, o vendedor, empresário já, pegou a caneta assim, pra que você precisa da caneta? Aí o cara, não, me venda. Eu falei, mano, não vou te vender algo que você não precisa, não faz sentido nenhum isso aqui. Você tá querendo que eu faça o quê? Você tá jogar mágica, joguinho? né? Não faz sentido. E isso é engraçado porque depois vira um problema de CS. Você vende a caneta pro cara, o cara não queria a caneta, não precisa Exato. da caneta. Em 2 meses o cara devolve a caneta e aí fica tipo assim, pô, CS, mas o churn tá muito alto. E o CS fica tipo assim, mano, o que eu vou Total. fazer? Você Demais. vendeu errado. tá E aí eu ligado? achei muito engraçado, que ele olhou assim pra caneta, olhou pro cara e falou, pra que você precisa da caneta? Aí o cara, não, mas me vende. Ué, mas se eu não sei pra que você precisa, se você realmente precisa dela, eu não vou te vender. Porque aí entra a questão do CS, Exato. entra na questão também da insatisfação com a empresa. E principalmente olhando software, tem muito disso. Né? Sei lá, eu acho que tem níveis e níveis de venda. Eu acho que tem que ser agressivo quando você sente que a pessoa precisa. Mas pra mim é mais isso. Ser agressiva quando ela precisa, não você Isso. tá agressivando pra fechar uma venda por fechar. Exatamente. Então, eu acho que esse pequeno ponto é muito isso. Você tá olhando pro cliente, lendo as coisas. E aí entra no marketing também, tipo, beleza. Eu consigo facilmente, já trabalhando em infoproduto, agressivar nível máximo uma cópia ali para gerar lead gigante e tal, mas faz sentido. O cara que é agressivo aqui vai ser o cara que vai chegar realmente precisando dessa venda? Porque software é longo, é um processo que o cara tem que continuar. Idealmente, ele continua pro resto da vida dele. Se torna uma parte da empresa dele, aquele software. Se eu quero que esse cara chegue, como é que eu vou chegar e falar assim, mano,
Você vai transformar a sua vida com isso. E você tem que fechar agora e tal. Tá, vambora, fecha, passa um mês. Não quero, não era pra mim, não precisava disso. Né? Então, acho que tá sempre voltando à questão qualitativo, por mais quantitativo, principalmente para marqueteiros. Né? Eu vou olhar para a câmera aqui, e isso é importante. Todo mundo gosta muito de dado, mas se você não está conversando com seu cliente, você está falhando. Porque você vai pegar pessoas que não precisam de estar ali. Esse é um dos princípios nossos, né? Que é os dados não contam a história toda. Que é justamente isso, velho. Tipo assim, cara, não adianta, mano. Tem que confrontar a parada. Porque isso vale pra tudo. Isso não vale só pro dado de marketing, não. A gente fala isso muito de dado interno da área mesmo também. Vamos sentar aqui agora, abrir um dashboard, ver o desempenho dos vendedores e entender quem vende bem. O vendedor caiu esse mês, deve ter algo errado no processo. Aí não, velho, o cara tá mal em casa, tem um problema pessoal, assim, porque o cara é humano, velho, não tem jeito. Então, na hora que você vai entendendo, você vai aprendendo vários aspectos. O problema não é no processo de venda, o problema é na comissão. O cara tá desmotivado, aí o cara não vende, aí você tem que entender que é lá. E você tá lá tentando 15 copies diferentes, 15 scripts diferentes. Não é, velho, o cara não vai aplicar nenhum script, velho. O cara tá... que é 80, aí você assiste uma call e você vê o cara assim na call. Chegou, tudo bem. Então tá bom, assim, eu vou te enviar aí, ó. Só assim, querendo bater ponto, né? Na hora que você vê a call, você entende. Você fala, cara, não é o script não, mano. É o cara tá problema no cara, óbvio. E aí volta, você falou um ponto que eu gosto muito, que é algo que, assim, eu vejo muito software também fazendo, que é o vender o produto. Só que se no final das contas você não tá vendendo o produto. Você Exatamente. tá vendendo a solução. a solução. Exato. E aí pode ser você trabalhar o medo do cara para chegar nessa solução, você pode trabalhar o desejo do cara de atingir algo, você pode trabalhar um grande problema que ele tá passando. Independente de qual seja o caminho, você não está vendendo a plataforma que tem isso, isso e isso, e ela faz isso para você. Você está vendendo o que ele quer atingir com essa coisa. E esse ponto, eu acho que a única forma de você chegar ali é tendo uma venda que é mais perguntar do que falar. O que está rolando? É isso. Conta um Exato. pouco. Vamos entender. Igual, eu fiz muito esse plano de consultoria. Quando eu estava em ligação, então era uma consultoria 100% gratuita, que eu ia montar um plano de ação com o cara. E aí o script, todo esse script que eu usei, ele basicamente é um script consultivo. Então, primeiro eu faço rapport, segundo eu tomo controle da conversa, terceiro é diagnóstico. E eu gasto 40 minutos da call fazendo diagnóstico. Isso. Me conta um pouco. Você chegou aqui por qual motivo? Procrastinar, que era o grande problema de todo mundo. Tá, mas o que é procrastinar para você? Procrastinar não sei, não consigo fazer as coisas de manhã e tudo, mas me conta um pouco mais. O que você faz enquanto você está procrastinando? Eu fico olhando muito o celular. Ótimo. Mas você acha que é um problema de celular mesmo? Você está viciado nas redes sociais? Não é isso. É que eu estou meio desmotivado. Aí você vai escavando. E aí na hora que eu chegava no problema real, que seja o cara realmente ele tem um problema, tá com um problema familiar ali, que seja, você fala, não, beleza, entendi. E aí eu ia para a solução e aí eu não vendia o produto ainda. Eu só dava ajuda, ajudava realmente. Falava, você conhece esse processo aqui? Ele é um processo muito bom para você, todo dia, por exemplo, né? Pessoa que geralmente está em problema, está no nível de tristeza maior, por exemplo. O cara está um pouco depressivo e tal. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer para ele começar a largar o procrastinação? Porque ele não vai conseguir necessariamente se impulsionar sozinho. Não tem como. Porque o cara está triste, ele está desmotivado, ele está com vontade de não fazer nada. Essa é a verdade. Eu preciso primeiro gerar gratidão na vida dele. Porque se eu gero gratidão, sentimento tipo, legal, tem coisas a agradecer aqui, naturalmente ele começa a querer mais coisas. E aí eu passava um processo que era, acorda de manhã, escreve todo dia 5 coisas que você agradece na vida, lê elas em voz alta, todo dia à noite, escreve. Isso vai mudando a cabeça da pessoa. Aí beleza, o cara, muito massa, obrigado. E aí eu falava, beleza, eu te dei esse processo, espero que você goste, você gostou e tal, você vai aplicar? Vou. Então beleza, aí eu tenho essa solução aqui que tem muito mais do que isso aqui que eu te falei agora. Pronto. Não tinha como ser chato até, porque, mano, o cara já chegou lá. Era meio consequência, né? Ele tava afim já. Ele viu que, esse cara sabe, ele me ajudou já. Por que eu não vou escutar o que ele me oferecer? E pronto. E aí eu acho que eu consegui muita venda nisso, porque eu já sabia muito desse nicho. Todo o processo, ele chegava lá depois e falava, caraca, faz muito sentido. Tá, o que você tem pra me oferecer? E ele já queria, na verdade. Falou, não, você vai me vender? Me fala aí o que você tá vendendo. Tipo assim, deixa eu ver se faz sentido. Então, acho que é muito essa conexão. É isso. O Rodrigo sempre traz coisa que a gente fica conversando muito aqui, né? E você trouxe um ponto que a gente sempre fala. O Rodrigo sempre traz isso, que é uma frase do Hormozo, uma analogia do Hormozo, né? Eu gosto mais dele. Ele é muito espaço. Cara, é muito foda. Cara, absurdo. Ninguém compra a passagem, todo mundo compra a viagem, né? Tipo assim, viagem, não ninguém compra ali o ticket, a passagem para viajar. Todo mundo compra a viagem, o estar no local.
E vendas é muito isso, cara. O cara que vai comprar um CRM, ele não está comprando porque o seu CRM tem um bot de atendimento. Ele está comprando a facilidade de ter uma automatização que atende os leads dele, basicamente. Esse é o ponto que a gente mais passa com o SaaS, velho. Que é um Passa negócio muito, assim, porque, exato. cara, na boa mesmo, tem 500 clientes, 500 vendedores, eu assisti 500 calls e todos são iguais, velho. Tipo assim, um negócio Venda de produto. impressionante. O cara, mano, tipo, de verdade, vou passar pra vocês depois. O cara entra na call, é sempre isso aqui, tá? Eu já tenho decorado, porque eu já assisti 200. O cara sempre entra, tá assim, o Matheus é o cliente, tá? Aí começa, o Matheus acaba de entrar dentro da call, acabou de entrar dentro do Meet, assim, aí eu vou e falo assim, ei, Matheus, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô conseguindo te ouvir bem. Maravilha. Gostaria de informar que essa call está sendo gravada. Você está vendo a minha tela? Estou vendo. Então, eu vou te apresentar o produto. Qualquer dúvida, fique à vontade para me interromper. Aqui é o módulo 1, onde Vira aí um começa. monólogo, né? É um monólogo Aí vai. Eu cabuloso. boto fé. Aí eu fico olhando aquilo e falo assim, cara, grava um vídeo. Manda Usa como PDF, base esse conteúdo antes. manda PDF. Manda um vídeo, mano. Pô, pelo amor de Deus. Aí você vai vendo e vai passando em todos os módulos. E o foco é muito esse. É muito o que a plataforma tem. Então, clicando aqui, você exporta planilha. Aí eu fico assim, gente, mas por que na apresentação de vendas você está explicando onde exporta planilha? Tipo assim, isso é uma coisa tão técnica, tão CS E depois, levantando um ponto sobre suporte. isso, eu acho que grande parte disso também é por quê? Porque quando você constrói um software, geralmente você sente muito prazer em construir o software. Aham. Você fala, cara, esse produto ficou insano. E é muito legal. E o cara que construiu, ele sempre vai ter uma visão muito apaixonada pro produto. Do técnico. Então, quando ele vai começar a contratar comercial, o que ele vai querer que o Ele cara faça? transmite Mano, isso. você tem que mostrar isso aqui, que ele é sensacional. Só que não é assim que a mente humana funciona. É. Né? Exato. Não, o A cara mente humana- gastou, sei lá, Total. 6 dias fazendo uma funcionalidade nova que vai ser uma exportação de planilha. 3% dos usuários vão usar isso. Aí o cara, tipo assim, mano, você tem que mostrar. Eles não sabem quantas pessoas usam, eles não fazem esse levantamento e tal. O cara é apaixonado no produto, ele tem a teoria, normalmente, né? De que um produto bom se vende sozinho, essa não é a realidade. Tipo assim, você vê muito produto inferior que vende infinitamente mais, porque o comercial é muito bom. Quando eu falo O comercial, cara, toca marketing, o cara toca na vendas, pegada certa, né, velho? exatamente. Ele consegue chegar ali, consegue fazer a investigação. Então, o processo de vendas como um todo, marketing, vendas e tal, você consegue converter muito mais um processo bem montado, processo bom, do que um produto muito bom, muito bem acabado, muito top. Eu sou da linha que se vende um sonho, você vai conseguir vender pra qualquer... Tipo assim, você vai vender muito mais. Vende um Exatamente, sonho. exato. Em Você vai marketing vender é muito fácil mais. de ver isso, né? A Marketing gente, pode falar. Não, eu ia falar que em marketing é mais fácil de ver isso, porque não tem nenhuma campanha que a gente roda que a gente tá falando sobre funcionalidade. Exato. Porque, tipo, não é isso que vai atrair a atenção da pessoa, não é Mas isso que vai engajar. e esse é o grande ponto, velho. Porque assim, o marketing, ele entende que ele tem que tocar na dor, porque senão o cara não vem. Aham. Na hora da venda, o cara já tá aqui. Então eu vou falar o que vem na minha cabeça. Aham. Só que a gente cansou de pegar processo de venda, que é por isso que eu falo da jornada e tal. E galera, acho que subestima um pouco o lance. Tipo, avalia muito separadamente. Tipo, o que aconteceu em vendas, o que aconteceu em marketing, não o todo. Mas não, a gente viu o lead, tipo, não eu vou citar nome, né, velho? É foda, mas o cliente que a gente. O cliente que a gente tem. Tipo assim, o principal benefício do sistema, que é o principal benefício de quase todo o sistema, mas o que os caras queriam prometer pro lead é ganho de tempo. Então, ó, isso aqui, num determinado ponto da sua operação, vai te ganhar tempo pra caramba, você vai poder vender mais. Beleza. A tese dos caras era essa, pelo menos em tese, era essa tese. Aí eu peguei um lead que eu percorri o caminho dele inteiro. O anúncio não mencionava nada sobre ganho de tempo. Então, o anúncio era só sistema para e o nicho, né? Clique aqui e conheça. Aí clicou. Aí caiu no SDR. Aí eu ouvi a ligação do SDR. 10 minutos de ligação, só o SDR falando. Porque esse é um sistema que tem tal coisa, você vai poder fazer tal coisa, vai poder fazer tal coisa, vai poder fader tal coisa. Beleza, acabou. Marcou a call. Entrou na demo. O cara fez a mesma coisa. Falou as mesmas coisas que o SDR falou. Que Cadê o SDR o ganho de tempo explicado aqui? tudo. Aí o cara falou tudo, terminou, não sei o quê. Quer contratar? Aí o cara, vou dar uma olhada, dar aquela enrolada, né? Vou ver o que é meu sócio, Dá aqui. uma sumida. Então tá bom, vou te ver a proposta, beleza, ok, não sei o quê. Terminou. Falei, caramba, o principal gatilho não foi falado em momento nenhum, velho. Nenhum, né? O cara não sabe que ele ganha tempo. Toda tipo a assim. teoria que vocês montaram não foi em prática hora 3 nenhuma, semanas né? de ciclo. Isso é Falei, muito não é louco possível, pensar. velho. Ninguém mencionou, a palavra tempo não surgiu em momento nenhum, então assim, é muito doido isso. Isso é... E sobre os processos investigativos, aqui dentro também, uma das coisas que a gente bate muito a cabeça aqui, discute muito um com o outro, né? O Rodrigo, ele é de vendas. Então, ele é o responsável por vendas, gatilhos, técnicas, tudo é o Rodrigo. Eu sou mais voltado para a área de dados. De formação, eu sou engenheiro mecânico, então, assim, para a gente, essa parte numérica é muito mais fácil de ir por esse caminho, né? Então, assim, a gente sempre fica batendo muito na tecla, porque, para mim, a venda ela tem que ser investigativa e tão importante quanto sair a venda é trazer informação. Porque
Porque, obviamente, se sua empresa está morrendo, você precisa daquela venda, a venda é o mais importante. Mas se sua empresa não está no momento que está morrendo e você está querendo crescer, passar um patamar ou qualquer coisa do tipo, é muito mais importante a informação que você traz daquele lead, de quem converteu, quem não converteu, converteu por quê, não converteu por quê, e, enfim, os dados que você traz daquilo, do que a venda em si. Porque aquilo ali vai te ajudar a escalar, vai te ajudar a crescer e tal. Nossa, você trouxe um... pode provar. E assim, a gente vê muito acontecer o que eu chamo de tirador de pedido, não é o vendedor. Que é o cara simplesmente chega, expõe e fala assim, vai fechar? Não. Ah, então beleza, valeu, obrigado. Desliga, acabou, faz o follow-up e tal, mas assim, para tirar pedido. E não faz a investigação. A investigação é o mais importante para você conseguir converter, vender, realmente ser o vendedor e não o tirador de pedido. Porque senão você colocaria um bot ali para fazer, colocaria um vídeo e pronto. Tem uma coisa que eu concordo 100%, e aí tem um ponto que eu vejo muito lugar, e eu já passei por alguns que tiveram esse problema, que é, assim, quando a gente está analisando dados, quanto mais dados reais, melhor, obviamente. Então, eu gostaria de ter tudo da forma mais sincera possível. E aí, o que eu vejo acontecendo muito? Exatamente por, muitas vezes, venda, né, o comercial. E eu não estou criticando, porque eu acho que faz parte do jogo. Mas tem um pouco do ego envolvido, tem um pouco também de querer mostrar resultado. O cara não quer, às vezes, colocar sinceridade que, tipo, mano, eu só não consegui vender. E aí, ele vai e bota lá no CRM que foi um tema de dar pequeno pra minha empresa. E aí eu vou analisar e falo, não, tá tendo muito pequeno pra empresa, não tá fazendo sentido isso. Como assim? A gente tá errando tão forte assim no marketing. Aí eu mudo toda a comunicação, sendo que, na verdade, era só o cara ter sido sincero, porque eu não tô aqui pra falar, mano, você tá mandando mal porque você não tá vendo. Eu só preciso saber, porque isso me mostra que, eu tô no caminho certo, eu tô no caminho errado. E aí eu vejo muito isso. Então, por exemplo, a gente montou um SLA na Zop. Beleza, montamos um SLA. Já tem 2 meses e meio. Ainda acontece erros de, tipo assim, preenchimento errado. Por quê? Porque a pessoa fica, não sei, será que eu coloco isso? Coloca, não é, eu te prometo. A gente não vai te cobrar nisso. Coloca, porque é melhor para todo mundo a gente tá sabendo o que tá rolando, ao invés de você achar que a gente tá fazendo isso para de alguma forma te punir. Não é. Mas é muito importante a gente entender que tá sendo problema de fechamento ou tá sendo um problema de, sei lá, o cara realmente é pequeno pro que a gente tá vendendo aqui. Ok. Mas eu vejo muito isso. E aí eu acho que entra essa questão, tipo, não, mas eu não vou botar o sincero aqui. Prefiro botar outra coisa genérica aqui e deixa rolar, porque eu não quero botar que realmente foi o erro meu. Só que o erro é a única forma da gente otimizar a coisa, entendeu? Não, a gente vê muito isso quando a gente vai fazer análise de call, né? Tipo assim, o cara colocou falta de capacidade financeira e claramente não foi. Foi outro. Realmente o cara não conseguiu convencer. Exato. Ou até foi um outro motivo, foi questão de tempo ou questão de outra coisa. E outro ponto que eu não sei se vocês já passaram lá, porque assim, tem empresa que passa, tem empresa que não, quando é bem organizado desde o princípio e tal, são motivos de perda muito genéricos, muito abertos, né? Então... Ou muito específicos, né? Ou extremamente o cara específicos. Mexe lá, não comprou porque bateu o carro terça passada e o filho está doente. Falei, mano, que estatística eu gero com isso aqui, velho? Eu vou ter uma categoria de carros que bateram. Pô, não dá, velho. Tem que entrar numa macro, né? Tem que ser, inclusive num processo de persona, por exemplo, por mais que a gente tenta definir o nível mais micro da pessoa, e inclusive eu gosto de entrar nesse ponto também, porque eu vejo muito em empresas maiores, empresas de software e tal, eles não gostam de entrar em persona, né? E eu brigo muito com a galera da Zop lá, porque eu venho de uma linha muito de infoproduto e eu vejo o que a persona faz com realmente o marketing. E o ICP, por exemplo. Eu gosto do ICP, é bom você ter uma macro e tal, mas eu acho muito importante você destrinchar aquela pessoa. E aí entra o ponto. Para você destrinchar a pessoa, primeiro você precisa entender os macros. Sem os macros você não consegue. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo análise de persona, eu tenho lá 200, geralmente a gente analisa mais de 385, porque estatisticamente vira significativo, né? Você tem uma base populacional que pode ser considerada uma população infinita. Então, eu sempre analiso. Então, são 385 respostas. Minha função como copywriter, quando eu estou escrevendo a persona, beleza, o cara falou que o carro dele bateu e o filho dele está doente. O que isso, em nível macro, eu consigo combinar que outras pessoas estão falando também? E aí, por exemplo, né, quando você está vendendo muito produto seja um curso online, geralmente é muito questão financeira. E aí, beleza, tá, problemas financeiros, macro demais. Mas eu não posso falar que o cara tá, sei lá, bateu o carro, tá precisando de quitar o conserto do carro. Também fica muito micro. Então, você tem que achar o ponto ótimo como copywriter, e eu acho que vale também para processo de vendas, que beleza, muita gente está falando que é problema financeiro, ok. Muita gente está falando que é carro, muita gente está falando que é dívida, Aí eu vou começar a criar os macros, problema de dívida,
Problema de realmente não conseguir manter o dinheiro, gastar mais do que Perfeito. recebe. E aí você vai criando esses marcos para você criar persona, mas também para você ter razões claras. Falar, beleza, entendi. E no nosso caso, até testar mais, né? Testar Porque, mais, tipo, fazer exatamente. Você não entende o muitas micro. opções, né? Você não entende o micro mesmo. Vão ter pessoas que vão discordar comigo. Mas, para mim, um copywriter bom, um cara que escreve marketing bem feito, no final das contas, eu conheço uns caras bizarros de copy. Hoje eu me considero um bom copywriter, mas eu acho que ainda não estou no patamar desses caras. Eles enxergam a pessoa que eles estão falando. Uhum. É o processo da Agrofinance, vocês conhecem? Que comprou Empíricos há um tempo atrás. Não. Eles mandam carta de venda, geralmente, para produto financeiro. Eu acho isso genial. Eles têm a persona deles, que é o Uncle Bob, eu acho que chama. Basicamente, o Uncle Bob é um conservador de tantos anos que gosta disso, ele pesca e ele tem essas vontades e tal. E você fala, beleza, uma Ágora que dispara 600 milhões de e-mails, tem uma persona, 600 milhões de e-mails na época, hoje já deve ter, sei lá quanto, bate bilhão de e-mail enviado vendendo. Como que os caras têm uma persona? E eles têm uma persona, e é o Uncle Bob. E eles criaram para todo copywriter uma miniatura do Uncle Bob. Ele falou, mano, você vai deixar aqui. Toda vez que você for escrever, você olha pro Uncle Bob. Pra você lembrar quem que é essa pessoa que você está escrevendo. Porque isso é um grande diferencial na copy, mas para mim também vale para vendas. Beleza, vai chegar gente de todo nicho, todo mundo. Mas se você entende o core da persona, os medos reais dessa pessoa, não tem como você não vender. Não tem como você não converter aquela pessoa. Você sabe exatamente o que você precisa falar. Para mim, esse é o grande ganho de vendas, passar o feedback pro marketing. Que normalmente, velho, a gente foi tanta reunião de vendas e marketing. E aí, pessoal, como estão os leads? Ah, não tá vindo muito bom, não. Aí fica aí, acaba. Então tá bom, vou melhorar aqui. Que isso? Como assim, cara? Então, às vezes é bom sentar e destrinchar a memória. Eu tive 4 calls essa semana, um bateu o carro, um não sei o quê. Aí, às vezes, parecem coisas avulsas de primeira, mas depois você... Calma aí, eu tô vendo um padrão. Olha que interessante. Tem isso. Que seja muita gente tá batendo carro. Que seja. Isso vira um problema macro que a gente Exato. tem que pensar. Ou, pô, nosso produto está sendo despriorizado com muita facilidade. A gente precisa criar alguma coisa de mais valor. A gente precisa colocar mais uma urgência. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas a gente vai vendo que, cara, 1 milhão de motivos diferentes. Aí o vendedor que vai te passando isso. Essa coisa do lead é ruim, o lead é bom. Mas é ruim e é bom por quê? Exato. Onde está a nuance do erro, né? E aí entra na questão de é melhor você ser sincero e mostrar os dados do que deixar isso, tipo, esconder o que você acredita mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito importante de alinhamento de time comercial. Tipo, da galera falar, prefiro não colocar isso aqui, vou botar um trem mais genérico. Isso. Só um segundo, porque a gente tem uma reunião com a 12 agora. Você anima de ir começando ela lá, enquanto a gente só termina o papo aqui? Vai, pode ser. Pega o meu notebook lá, Tá. porque aí já tá aqui. Só porque o Léo vai entrar, e aí o cliente nosso tem reunião 11 horas. Aí só pro Léo não ficar sozinho, porque... Tá certo. Cliente acima de tudo, né? Vai começando lá, que eu vou só terminar o papo. Você consegue entrar no meu PC ali, né? 9496. Eu falando aqui no... Aí, mas Corta. Não, mas é até bom isso. É a realidade do business, né? Querendo ou não, clientes são mais importantes que todo mundo. Não, né? mas tem que cortar, é a senha que eu falei com você. Agora, ninguém pode pegar meu notebook, não. Vou ter que mudar hoje mais tarde. Não, mas só pra gente também não terminar com pressa, porque eu acho que o papo tá muito bom. Aí a gente já tá, são 11 horas, a gente tá gravando aqui, já tem mais uns 45 minutos, então acho que tá legal pra caramba. Top. Cara, a gente falou muito desse impacto que vendas tem em marketing, que marketing tem em vendas. Tem mais um aspecto só que eu queria pincelar, porque para vendas eu vejo muito, eu queria ver a visão de vocês em marketing, né? Que é o seguinte, cara, o que eu vejo muito em empresa? A empresa dá certo com um determinado modelo de vendedores, ela começa a mudar de um platô para um outro platô, e aí os caras começam a querer investir em vendedores melhores. Então, eu vou lá na empresa tal e vou pagar caro e vou tirar um vendedor muito bom. Aí o cara chega e não rende nada. E aí, tipo assim, ao longo do tempo, o que eu fui entendendo? O perfil de vendedor muda muito de acordo com o que ele vende. E aí tem até um conceito, não lembro agora o autor, que fala do vendedor pioneiro e vendedor colono. Que o pioneiro é o cara que é mais apropriado para processos que estão sendo descobertos, porque ele é o cara bom de improviso. Adaptável. É o cara bom de entender o que o cliente precisa para poder passar esse feedback, para moldar o discurso de venda. E tem o colono, que é o cara que pega um processo montado e ele executa o script perfeito. Perfeitamente. Né? Tal, mas se não tiver um processo também, ele tá ferrado. E aí o que acontece muito? Você é uma startup. Você está saindo lá do platô de 100 mil para 500 mil de faturamento por mês. Aí traz um vendedor com o cara que está na empresa dos 5 milhões mês. Esse cara vem de um lugar que os processos eram, um trinque. CRM bonitinho, dado, o script, o lead vem lindo e tal. Aí o cara chega aqui e buga. O cara não sabe o que fazer. Então, a gente tem muito essa dificuldade de conseguir identificar, cara, qual é o tipo de vendedor que faz bem, né? Qual que é o contexto que faz bem. No marketing faz diferença pra caramba um cara que sabe
descobrir uma persona, descobrir um processo de venda para um cara que já está num modelo de escala maior? Vocês veem essa distinção? Boa pergunta. Eu acho que muda sim, lógico, né? Normal. Vão ter certas coisas que empresas grandes precisam, que uma pessoa que tá igual eu vindo de infoproduto e tipo, estudo demais copy, estudo muito, vai se perder um pouco no macro. Obviamente, entra na questão de cognição da pessoa também. E para mim, vale até um ponto, um adendo, no marketing, na minha visão, as pessoas, por mais que muita gente talvez não concorde, mas marketing é um dos lugares que a pessoa precisa de ter mais cognição de todas numa empresa. O que eu quero dizer com cognição? Capacidade de entender situações complexas e conseguir tipo, traçar plano de ação, ter uma visão estratégica da mesma forma que ele tem uma visão operacional. Por quê? Porque, primeiro, é muito mutável. Segundo, não adianta você achar que você vai ser especialista em gestão de tráfego, que vai fazer uma parada virar bizarra. Não adianta. Você precisa de saber mais coisas. E também você precisa de estar sempre curioso para aprender coisas novas. Eu acho que, querendo ou não, via de regra, marqueteiros bons são os caras que são mais generalistas. Já até tive esse papo com os meninos. Eu acho que você chegar no generalista sempre é por especialismo mesmo. Você pega uma área, começa a aprender muito, fica bom e depois tem que aprender pro resto. Mas o marketing, eu acho que é mais nessa questão de não necessariamente processo e não processo e tudo mais, é mais... Eu tenho, na minha visão, um perfil ideal para um cara que é bom marqueteiro, que é o cara extremamente curioso, que é o cara que tá afim, que não liga de testar coisa, que tá disposto a jogar a visão dele no mundo e defender ela a todo custo até ver que deu errado, saber analisar dados, mas ao mesmo tempo escrever bem, tipo, é um cara meio versátil. Eu diria que esse é o perfil ideal que eu vejo para o marketing em qualquer empresa. Pode ser uma empresa de advocacia, pode ser uma empresa software, pode ser infoproduto. Tem que ser um cara versátil, porque o cara versátil ele consegue olhar para oportunidades onde não tem, olhar para coisas que já funcionam e otimizar. E aí eu entro no segundo ponto, que para mim é o pilar mais importante de todos no marketing. E foi o pilar que eu comecei e eu vejo que eu me tornei um bom profissional muito por causa disso. Hoje, muita empresa gosta de dividir muito time de marketing em várias áreas, né? A gente tem gestão, e é importante divisão, obviamente, para processo e tudo mais. E porque não dá para fazer tudo todo o tempo. Mas você sempre vai ter o gestor e vai ter o cara de social, vai ter... E uma coisa que eu sinto muito falta, que é algo que eu estou fazendo cada vez mais na Azop beleza, o cara é gestor, tudo bem, ele vai ser especialista em gestão, mas tem uma skill na minha visão que ele precisa saber também muito bem, que é copy. Por quê? Porque é igual vendas para mim. Copy é a essência do que faz o marketing dar certo. Você pode ter uma ótima gestão, onde você sabe todas as campanhas que você tem que subir, você tem um traqueamento perfeito, você tem infraestrutura de dados insanamente bem construída. Se você não sabe pegar isso, né, entender esses dados e com uma visão de copywriter falar, beleza, como que eu bato na dor desse cara de forma mais assertiva? Como que eu escrevo uma parada que convença mais? O que é que adianta isso aqui? Então, na minha visão, Luca, 80-20, todo time de marketing tem que ser copy. Então, para isso, o que eu quero chegar aqui não acho que tem essa diferença entre empresas grandes e pequenas, respondendo a sua pergunta. Desde que ele compreenda essa... Só que ele precisa compreender copy. Porque no final das contas, pode estar tudo ruim, se você sabe copy, você vai vender. Pode estar chegando retornando leads muito ruins para o Facebook, né, através do traqueamento. Se você tem copy boa, você vai vender. Pode estar tendo problemas gigantes de análise de dados e de página caindo. Se você tem copy, você vai vender. Porque no final das contas, tudo que você faz no marketing é para depois você chegar e falar como copywriter, tá, beleza, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, acho que essa skill especificamente é algo que eu estou tentando trazer muito. E aí é estudo, é prática também, é botar a cara. Sem isso, é muito difícil de uma empresa. Se você não tem um grande copywriter ou um time de copywriters bons, é muito difícil para mim você alavancar muito o marketing. E para mim, eu vejo isso em vendas também, tá? Acho que vendedor passou da hora de começar a fazer curso de copy e aprender copy também. Porque é o que eu falei, cara. Vendas mais longas, uma parte é ali na hora e uma parte é follow-up, é e-mail, é carta de venda, é todas essas coisas que o vendedor precisa aprender a escrever. Porque você vai ver o follow-up da galera, dá dó demais, velho. Né? Os follow-ups, mano, é sério. É uma sequência de 4 follow-ups, todos são: ei, fulano, teve oportunidade de olhar a proposta? Ei, fulano, já olhou com seu sócio? Iremos fechar? Ei, fulano. Contrário, né? Caramba, cara, escreve de uma forma mais, né, tipo assim, faz o cara ficar atraído pelo que você tá falando. Num segundo grande ponto de copy, que eu acho que copy vai além de só escrita. Eu acho que escrita é extremamente importante, todo mundo tem que saber escrever também. Mas eu vou além, pra mim, a psicologia de persuasão.
E copy, por que eu falo copy? Porque copy precisa disso. Eu já li infinitos livros, inclusive tem alguns que eu posso indicar aqui agora. Armas da Persuasão é absurdo, Ideias que Colam é absurdo. Great Leads, que é um gringo de leads de vendas, é absurdo também. E eu tenho outros infinitos. O ponto é mais do que também só saber escrever bem. É ter a visão, tipo, da psicologia do ser humano. Porque tem coisas que vai são atrair esse cara, né? universais. O que esse cara vai ler e vai ser interessante pro cara. São universais, tipo assim... Igual, vou usar um exemplo. Acredite ou não, funciona. PNL. Né, PNL tem vários jeitos de se analisar PNL. PNL é basicamente programação neurolinguística, ou seja, é através de palavras você se convencer de algo que você quer. Ou seja, supondo, você tá triste, tá meio depressivo, só que você faz essa missão que eu falei ali de todo dia de manhã você escrever 20 vezes no papel, eu sou uma pessoa feliz e tal. Eu tô te dando ideia, vai dar certo. Por quê? Porque o cérebro humano é incrível nesse sentido de... A gente consegue se autoconvencer muito facilmente. Isso vale para a pessoa que está te convencendo também. Então, o que PNL vale numa copy? Você evita ao máximo usar palavras como não. Evita. Por quê? Porque se você falar não várias vezes, o que vai ficar na cabeça do cara? Não. A primeira coisa que ele vai pensar é não. Lógico, aí tem... Lógico, eu não tô... Aqui é uma generalização de uma parada extremamente complexa. Igual o Chris Voss mesmo fala que a primeira coisa que você tem que buscar do cara é não. Mas estou falando numa copy de carta de vendas gigante, você escreve muito não... Naturalmente na cabeça do cara vai ficar não na cabeça dele. Outra palavra que eu odeio quando eu estou escrevendo copy, tento evitar ao máximo, mas. Por quê? Porque mas você cria um argumento, na hora que você botou o mas, já era aquele argumento, ele parou de escutar aquilo, ele já esqueceu isso da mente dele, já sumiu daquilo. Ele está pensando no próximo ponto. E às vezes o primeiro ponto é extremamente importante para ele entender o segundo. E ele já esqueceu. Então acho que esse tipo de coisa, de realmente entender a persuasão na essência, é muito importante. Como é que você faz isso? Não só testando, mas lendo. Eu acho que, voltando ao ponto, marqueteiro tem que ler demais. Eu falo por experiência. Os caras que hoje são meus mentores, pessoas que me ajudaram a me tornar o profissional que eu sou, são caras que hoje, para mim, são fenomenais de marketing, são os melhores marqueteiros do Brasil, que são os caras da Mamba, de longe. Por quê? Porque, velho, esses caras estudaram demais aquilo. Eu falo direto com a galera também. Tipo assim, o que você pode fazer no dia a dia para melhorar em vendas? Aí você tá falando que marketing o cara tem que ler muito. Vendas tem que conversar muito. Eu falo, mano, o tempo inteiro, velho. Tá em algum lugar... Seja curioso com todo mundo. Peguei um Uber, troca ideia com o Uber. Fui num restaurante, troca ideia com o garçom. E testa modelos, né? Tipo assim. Tenta ver como é que você cativa a pessoa, tom de voz, o que você vai perguntar. Tipo assim, que aí, na hora da venda, isso sai naturalmente. O cara que é acostumado a ficar mais na dele, mais tranquilo e tal, e na hora da venda também ele esquece de perguntar, porque não é uma coisa natural da parte dele. Eu, por exemplo, entro numa call e eu tô realmente curioso com as coisas que o cara tá me contando. Aí o cara às vezes vai abrindo uma história, né? Não, antes de abrir essa empresa aqui eu tive um outro negócio. Calma, esse negócio era de quê? Era de tal. Como é que você entrou nisso? Como assim? Tipo, nem tem a ver com a venda. Mas por que você está perdendo tempo fora da venda? Cara, eu tô investindo no relacionamento. Genuinamente. Tô tentando entender quem eu vendo aqui, porque realmente fico curioso. E aí tem gente que é muito objetivo. O cara começa a desviar um pouquinho do assunto. Cara, é muito curioso isso. Teve uma época, eu coordenei a equipe que vendia por WhatsApp, né? Então, aí você tinha a conversa inteira para ler ali e tal. E, cara, a quantidade de gatilhos que a pessoa te dava para você poder gerar um rapport ou fazer algum comentário e o cara ignorava, era absurdo, assim. Então, por exemplo, teve uma vez lá, o vendedor fez um follow-up. Aí o cara não respondeu, né? Tipo assim, ignorou no dia e tal. Fez o follow-up de novo no dia seguinte, dando uma cobradinha um pouquinho mais firme. Ei, fulano, você ainda tem interesse, não sei o quê, tal, porque você não me respondeu, não sei o quê. Aí a pessoa foi e mandou um áudio, que é até um áudio meio caótico, assim, som de fundo, e ela falou assim, desculpa, meu filho passou muito mal ontem e tal, e aí eu tô na correria aqui, mas eu vou olhar, semana que vem a gente conversa sobre isso, beleza? Tudo bem, semana que vem te chamo. Ignorou a informação. Que isso, irmão? Tá maluco, velho? Deixa de ser humano. Manda um áudio também agora. Eu falei assim, não, fulano, imagina, não sabia, né? Não, melhora pro seu filho, tá tudo bem com ele, o que acontece e tal. E vendedor esquece que isso é importante, cara, que é criar um relacionamento, gerir. E aí também, muitas vezes depois, na hora do follow-up, que eu falei de copy, mas muitas vezes eu vejo a galera, velho, o cara capricha na copy pra caramba e tal, e faz o follow-up ignorado mesmo assim. Aí o vendedor me procura. Nossa, mas, pô, já tentei tanto de copy diferente, por que não tá dando certo? Eu falei, cara, porque aí também vem o que você fez antes da copy. Então, tipo assim, você gerou conexão com o cara, porque se você virou amigo do cara na call, ele não vai te ignorar depois. O cara cria uma empatia, o cara, pô, o Rodrigo me entendeu bem pra caramba. Foi uma venda, entrou, compartilhei tela, mostrei e tal. Aí, meu filho, é tranquilo, assim, sabe? Tipo, normal. Isso é a mentalidade do humano, é essa, velho. E a gente é esquecido também, né? A gente esquece. O cara nem lembra quem você é. Assim, tanto de coisa que eu participe, aí do nada eu me manda mensagem. Só que é isso, se eu lembro da pessoa, se eu gosto, eu falo, não, vou responder ela aqui. Ou, sei lá, depois eu respondo. Aí eu esqueço de novo, ela me manda outro e fala, mas não me incomoda os follow-ups, porque eu sei que eu sou esquecido. Então acho que também entra nessa questão do follow-up ser chato ou não chato,
é muito isso. O que você gerou pro cara? É. Porque se você gerou um bom relacionamento, Perfeito. ele sabe que você tá fazendo isso porque você gosta dele e quer estar ele por perto ali. E aí, voltando à questão de, né, persuasão. Tem um grande gatilho que você pode usar em qualquer coisa, seja copy, seja vendas também, que é a reciprocidade. Que o ser humano ele tem uma capacidade, ele tem quase um bug assim da mente, que ele não consegue, a gente sente mal quando a gente recebe alguma coisa, a gente não consegue dar de volta. Perfeito. E isso em venda rola muito. Então, às vezes, exatamente por isso que você oferece muito valor. A ideia de oferecer valor é pro cara sair de lá falando, tipo assim, eu preciso te dar alguma coisa em troca. Você só pede a venda, o cara fala, não, agora, eu só quero equalizar a relação. Porque o ser humano, ele gosta de relações equalizadas. E aí fizeram cara, teste com perfeito. isso. No McDonald's, por exemplo, não sei se foi no McDonald's, mas foi numa rede fast food. Eles pegaram e testaram, tipo, dar um brinde depois que a pessoa comprava e um brinde antes da pessoa comprar. Quando eles davam um brinde quando a pessoa entrava na loja, eles aumentaram em, tipo, 25% o ticket médio. Ó, que doido. Porque o cara se sentia mal e falava assim, não, eu preciso vou comprar um biscoitinho a mais aqui, por que não? E é isso, tipo assim, pô, usa isso, entendeu? Só que pra você usar isso, você tem que entender. E aí entra a questão da persuasão e tem muita psicologia de persuasão, é bizarro. Não, isso aí faz muito sentido, porque a gente entra naquelas lojinhas que os caras, tipo, te oferecem um chocolate da vida e depois você fica, pô, vou comprar um, né, velho? O cara me deu um chocolate aqui e tal. Além da pessoa sentir o gosto mesmo do produto, né, que é o conceito da isca e tal, também, ao mesmo tempo, tem essa vale pra restaurante. reciprocidade. Quando você chega no restaurante, você está na mesa, eles dão uns pãozinhos de cortesia. Eu você vai pedir, você pede até sobremesa. Você nunca pede sobremesa, mas você pede. Eu sempre passo para os vendedores essa visão também, que eu acho que é legal porque encaixa, que é, cara, na hora que você tá com lead, isso quando você é o vendedor mesmo, né? Porque aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o máximo possível o cara pensar que é você e ele contra a empresa, entre aspas, tá? Não é contra, tipo, a empresa é um vilão. Mas é no sentido de, o cara vai te pedir um desconto, você não é o defensor da empresa falando, não tem desconto, fulano. Você é o cara que, pô, deixa eu entender seu lado. Ó, eu vou ver com o meu gestor aqui, mas é meio difícil, já te garanto que não sei se vai dar. Tipo, qualquer coisa que faça o cara, esse vendedor comprou a minha briga. Então ele vai me ajudar, ele vai fazer comigo. E aí a gente pegava naquela época do WhatsApp mesmo, teve uma que eu fiz um recorte, foi tão engraçado, véio, porque foi tão direto. A menina deu muito azar, a vendedora. Porque o lead chegou e ele fez tipo, umas 5 perguntas, e todas eram perguntas que a resposta seria negativa pro que ele queria perguntar. Ele perguntou uma coisa que era boa. Falei, a gente alugava iPhone, né? Que eu trabalhei no Alugator. Não sei se você conhece a empresa. Conheço. Aí a menina chegou lá e tá tipo assim, por exemplo, sei lá, a lead. Tem como comprar também? Aí, não, só tem aluguel. Ah, tá. Posso escolher a cor? Aí na época eu não podia. Não vai ter, é a cor que tiver. Ah, tá. Mas tem como fazer um aluguel só pra semana? Não, é no mínimo tantos meses. Ah, mas vem numa caixa? Não, vai vir na mesma. Só frustração. Não, era só frustração. Aí a conversa, não. Aí ela, sim. Mais alguma dúvida, fulano? Não. Vamos comprar? Não vai rolar, né? Não dá, irmão. Você tinha que ter parado numa segunda ali já. Mudado às vezes. Muda o fluxo, começa a conduzir para um outro lado, leva ela para coisas que são boas, faz uma pergunta para ela. E você trouxe outro ponto importantíssimo, que é conduzir. Que muito vendedor fica reativo, né? Sim. Só responde. Na verdade, lógico, é uma investigação. Sim. Quando você é investigador, o que você faz? Você faz as perguntas e ele responde. A partir da hora que ele está fazendo as perguntas e você respondendo, já perdeu o total poder. Inclusive, parte do script ali que eu rodava era exatamente isso. Primeira coisa que eu fazia e já volta com o nova. Era, eu tomava o controle da call. O que eu tô querendo dizer? Eu fazia o rapport e tal, começava o papinho, chegava uma hora que eu cortava o papo e falava, beleza, eu vou te ajudar aqui a construir um plano de ação, eu preciso de entender algumas coisas com você, eu vou te fazer umas perguntas, a gente vai entrar realmente de forma profunda e tudo mais, e ele ia lá, não, beleza, estamos de acordo, e eu começava a perguntar. E toda hora que ele tentava, tipo, voltar pra minha pergunta, eu voltava pra ele. Mas o que isso faz? Não, mas por exemplo, você entendeu com o que eu expliquei? E tal, e aí cada vez mais você tá investigando, porque é isso. Se você tá numa investigação e ele tá te perguntando, você não tá investigando nada, né? Não, isso, cara, excelente. Eu falo muito isso mesmo, realmente. A condução é muito importante. Muito importante. Voltar o tempo inteiro e falar, cara, o controle é meu. O controle importa. Porque por mais que a venda seja amizade, você fazer esse contato, se aproximar da pessoa, a venda também é ele sentir ou que você é uma autoridade do que você tá falando, pelo menos ele confiar no que você tá falando, e parte disso é uma parte subconsciente nossa, que é o tanto que você consegue se impor naquele lugar. Sim. É aquele negócio, você vai ver os grandes empresários do mundo, os caras têm uma aura, os caras chegam em qualquer conferência com 25 mil pessoas assistindo, mano, ele consegue fazer a sala ficar em silêncio. É aquele negócio, o cara consegue tomar uma água inteira e todo mundo tá em silêncio escutando ele. Por quê? Porque é a aura. O cara passa essa autoridade. Lógico, não é todo mundo que precisa, não é todo tipo de venda que precisa da aura. Mas você ter a noção de que
no final das contas, você tem que conduzir aquilo, não só responder perguntas, pra mim é essencial também. Cara, bom demais. Eu acho que a gente passou aí pelos Top, principais top. pontos, deu pra Muito bom. viver Ficou essa... bom, clareou uns pontos Cara, aí pra importantes. mim clareou bastante. Eu que não sou muito de marketing, eu tô querendo aprender, porque é o que eu tô Legal. falando também, cara. Eu acho que os dois, Andam as juntos. duas profissões, elas também, os caras tinham que se dedicar a estudar um pouco mais. Então não é que, eu sou vendedor de carreira e aí eu tenho que aprender todos os botões ali do gerenciador de anúncios da Meta. Não, Aham. cara, mas tipo assim, um macro, acho que é bom você entender. Com Ler certeza. um livro mais geral de marketing, sabe? Não uma coisa muito técnica específica. E o cara de marketing é a mesma coisa também. Cara, deixa eu entender um pouquinho o que é importante para um vendedor vender, quais são as técnicas que os caras usam, como que funciona esse negócio. Então, assim, cara, é muito, muito, muito importante, sabe? A parte do CS eu também acho, mas vendas e marketing ainda mais. Mais Acho que são as próximo, duas né? que, pô, dá uma estudada, aprende o básico. Sim. E isso também, a galera não entende muito, né? Mas para te credenciar para uma posição superior, você precisa saber. Você é coordenador de vendas que seja, já tem que saber um pouquinho de marketing. Você head de vendas, aí já tem que saber muito de marketing. Você CRO, aí, meu filho, Já era. você vai tem que ter ser saber especialista dos dois. Então não adianta, cara. E aí, às vezes, você quer subir até o final vindo de uma das suas carreiras só, mas é muito difícil, você vai ter que lidar com os dois times. Você não pode chegar a ser CRO e não sei nada de vendas. Ou não sei nada de marketing, né? Não tem como. Demais. Mas, Não, gente, top. queria agradecer demais aí o papo, o Valeu Luca, demais, Matheus, Fabrício. muito Valeu, obrigado. Tamo junto. Muito bom. E é isso aí, vamos... Pô, aí Quem passou sabe no próximo rápido, eu ficava episódio. horas conversando aqui. Pra você ver. Foi 1 hora aí que a gente conversou, mas bom demais. Top, velho. Valeu demais. Tamo junto, Abração. gente. Valeu. galera. Valeu.